Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula da Secris com o tema História de Israel. Hoje é a nossa quinta aula. Temos estudado nessas últimas aulas um pouco da história de Israel. Espero que estudando um pouco sobre a história de como Deus formou a nação de Israel, como Deus se relacionou com o povo de Israel 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, podemos aprender os melhores atributos de Deus, como Deus é, como Deus age, e principalmente entendendo a misericórdia de Deus, a preocupação de Deus com a humanidade que Ele criou, o desejo de Deus de se relacionar comigo e com você. O quanto você é precioso, o quanto você é preciosa, o quanto Deus te ama e quer ter um relacionamento sincero e verdadeiro com você. Olhando para a história de Israel, vemos que Deus nunca abandonou a sua nação, o seu povo, mesmo eles tendo abandonado a Deus, mesmo eles tendo quebrado a aliança dele com Deus. Na aula passada, estávamos estudando o período dos juízes. Nós vimos que depois de Israel conquistar a terra de Canaã, depois de eles distribuírem as 12 tribos entre as tribos, entre a antiga terra de Canaã, a Palestina, tanto do lado leste quanto do lado oeste do Rio Jordão. Depois de eles ficarem distribuídos ali, eles passaram a ter juízes liderando, cuidando do povo. Também falamos um pouco sobre o livro de Samuel. O livro de Samuel, nos primeiros 8 capítulos, fala um pouquinho sobre o juiz Samuel, né? Como Samuel foi um desses juízes que estava cuidando da vida espiritual, a vida social, política do povo. E o livro de Samuel também fala sobre Saul e Davi. Nós vamos hoje, na aula de hoje, falando sobre o período do Reino Unido. Nós vamos falar um pouquinho sobre Saul, Davi e também sobre Salomão, ok? Costumamos dizer que Samuel é o último juiz e o primeiro profeta. Por que isso acontece? Por que Samuel passa de juiz para profeta? Então, olhando para o livro de 1 Samuel, no capítulo 8, a nação de Israel está sofrendo algumas perdas em algumas guerras. Eles estão guerreando contra os filisteus, contra os cananeus, contra os midianitas, contra os moabitas. Vários inimigos de Israel estão atacando Israel e muitas vezes estão tendo vitória contra Judá, contra as tribos do norte. E aí eles começam a olhar o que tem de diferente nas tribos de Israel e nas nações pagãs. Eles veem que as nações pagãs têm um rei, enquanto eles não têm rei, eles têm os juízes, cada juiz governando a sua própria nação, a sua própria tribo, seu próprio clã. E aí, ao invés deles entenderem que eles estão perdendo as guerras porque eles estão em desobediência, lembra? Desobediência é igual à morte. Eles estão perdendo as guerras porque eles não estão sendo fiéis a Deus e Deus está permitindo com que venha opressão sobre eles. Vimos isso na aula passada, aquele ciclo de juízes, né? Eles estão em pecado e o pecado então causa a opressão, né? E só depois que eles se arrependem é que Deus levanta um juiz para trazer a paz de novo para o povo. Ao invés disso, eles acham que eles não estão vencendo as guerras porque eles não têm um rei. Então, eles se reúnem com o juiz Samuel e pedem para Samuel que agora eles querem ter um rei. Eles querem sair da governância do juiz para uma única pessoa governando como um monarca, como um rei, todas as 12 tribos de Israel. E sabe qual foi o maior problema nesse pedido? É que eles fizeram isso querendo imitar as nações pagãs. Acompanhe comigo 1 Samuel capítulo 8, versículo 4. Por isso todas as autoridades de Israel, das 12 tribos,
reuniram-se e foram falar com Samuel na cidade de Ramá. E disseram: Tu já és idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos. Até aqui tudo bem, né? Parece que eles, olha, a gente quer uma pessoa mais fiel do que os seus filhos para cuidar da nossa vida espiritual. Mas o problema é que na sequência do versículo 5, eles dizem: escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Tanto que no versículo 20, um pouquinho mais para frente, eles vão dizer assim: seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará. Sabe qual é o pior desastre que pode acontecer com o povo de Deus? Querer imitar o mundo. Deus criou a nação de Israel para exatamente ser diferente do mundo, para andar na contramão do mundo, para seguir os valores de Deus e não os valores do mundo. Porém, agora Israel chega para Samuel e pede um rei porque eles querem ser igual às nações pagãs ao redor deles. Quando o povo de Deus imita o mundo, quando o povo de Deus imita as coisas do mundo, o povo de Deus perde a sua identidade como povo de Deus. Se torna mais uma nação pagã, mais um povo sem compromisso com Deus. Como eu já disse, o problema desse pedido é que os israelitas estavam querendo imitar as nações pagãs. E a consequência disso é que revelava falta de confiança em Deus. Você pode ler todo o capítulo 8 de 1 Samuel, que você vai ver que a reação de Deus é dizer para Samuel: olha, esse povo não está rejeitando você como juiz, está rejeitando a mim como Deus. Mais tarde, no capítulo 12, se você ler com calma, versículos 18 a 25, a gente vê que, na verdade, Deus vai repreender o povo por ter feito essa escolha para imitar o mundo, para revelando falta de confiança em Deus. E eles vão admitir isso, vão clamar a Deus: nos perdoe por termos ido contra a tua vontade. Seguindo, né, essa linha de pensamento, o povo, mas mesmo assim, o povo insiste em ter um rei. E assim, Saul foi ungido rei de Israel. E aí, os capítulos 9 a 12 mostram esse processo entre a escolha e a unção de Saul como rei. Vamos falar um pouco sobre o reinado de Saul. Só que antes disso, eu tinha falado para vocês que Samuel é o último juiz e o primeiro profeta. Então, Samuel, agora com a unção de Saul, ou com Saul se tornando rei sobre as 12 tribos de Israel, a sua função não é cuidar do povo, legislar o povo, mas ser um intermediário entre Deus e o rei Saul. Então, essa função é a função de um profeta. Por isso, agora, Samuel vai sair da função de juiz e passa para a função de profeta. Aquela pessoa que vai ser um intermediário, porta-voz de Deus, falando com o rei de Israel. Então, e olhando para o reinado de Saul, né, podemos dizer que Saul começou bem o seu reinado. Começou tentando fazer a vontade de Deus. Porém, infelizmente, isso não durou muito tempo. Saul caiu em decadência. O reinado de Saul durou 40 anos. Né? Você pode olhar em Atos capítulo 13, 21, fala que Saul reinou 40 anos em Israel. Os filisteus foram os maiores adversários que Saul enfrentou. Deus usou os filisteus para punir todas as vezes que Saul estava vivendo em pecado, toda vez que Saul desobedecia a Deus. E podemos destacar no reinado de Saul pelo menos 3 erros que foram decisivos para a ruína do seu reinado espiritualmente falando. Por mais que ele possa ter tido sucesso político, né,
mas espiritualmente Saul não foi um bom rei. E podemos ver isso analisando melhor os 3 erros que Saul, entre outros, que Saul cometeu durante o seu reinado. Então, por favor, acompanhem comigo na palavra de Deus. O primeiro erro que Saul cometeu foi ter feito um sacrifício, um holocausto a Deus, sem a presença de Samuel. Então, como eu já disse, Samuel era um sacerdote também. Né? Samuel era sacerdote. E só era possível, só era permitido por Deus realizar holocaustos, sacrifícios, um sacerdote, alguém da tribo de Levi escolhido para fazer esse ritual de holocausto, de sacrifício a Deus. Antes de ir para a guerra, Saul não aguentou esperar a chegada de Samuel e ele mesmo fez um sacrifício, um holocausto a Deus. Parece que é uma coisa boa, né? Parece assim que ele está preocupado com Deus, mas se você olhar o texto com calma, né, você vai ver que na verdade Saul sempre está querendo fazer as coisas do seu jeito e não da vontade de Deus. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 13, versículos 11 e 12, Samuel perguntou para Saul, né? O que você fez? Né? Por que você fez um holocausto? Por que você não esperou eu chegar? E Saul responde: quando vi que os soldados estavam dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Mas se você perceber, ele vai começar falando: quando eu vi que os soldados estavam dispersando. A culpa não foi minha, a culpa é dos soldados que começaram a me pressionar. Sempre Saul vai colocar a culpa nos soldados. Sempre Saul vai colocar a culpa dos seus erros nos outros. E diante dessa atitude, Samuel repreende o rei Saul por esse erro. Continuando no versículo 13, disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, por Saul ter desobedecido a Deus, Deus agora já começa a preparar o rei Davi, né? Na verdade, né, começa a preparar Davi, filho de Jessé, para se tornar rei de Israel. Seguindo, a gente vê que não passou muito tempo e Saul cometeu um segundo erro. Deus pede para Saul punir os amalequitas, porque durante o período de peregrinação, Moisés, com o povo de Israel, passou próximo da terra dos amalequitas. E os amalequitas, de uma forma traiçoeira, atacaram a nação de Israel por trás, pela retaguarda. Imagine, numa caminhada de um povo de 3 milhões de pessoas atravessando um deserto. Quem são as pessoas que ficam por último? Quem são as pessoas que ficam na retaguarda? Exatamente, os mais frágeis. Podemos pensar nas mulheres idosas, nas grávidas, nas mulheres com criança no colo. Essas mulheres ficaram para trás enquanto os mais jovens, os homens de guerra, estavam à frente dessa caminhada. Então, quando os amalequitas atacaram o povo, você pode ler isso em Êxodo, capítulo 17. Né? Êxodo, capítulo 17. Quando o povo de Israel ficou para trás, os amalequitas atacaram de forma traiçoeira, de forma desonesta.
o povo de Israel. E se Deus não tivesse agido com veemência ali, o povo de Israel teria sido exterminado pelos amalequitas. Se você olhar no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14, Deus vai falar para Moisés que iria fazer os amalequitas sumirem da face da terra por esse erro que eles cometeram. E agora, durante o reinado de Saul, Deus fala para Saul no capítulo de 1 Samuel, capítulo 15: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Versículo 3: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupe quem? Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Talvez esse texto te assuste bastante, né? Mas eu queria só destacar aqui, né, o início do versículo 3, quando Deus fala que ele iria consagrar os amalequitas a ele. O que é consagrar? É entregar em sacrifício para Deus. Então, quando eles faziam um holocausto, eles matavam um animal e queimavam aquele animal em sacrifício para Deus. Deus está falando que ele iria fazer isso com os amalequitas. E Deus deu a Saul, então, a ordem para exterminar todos os amalequitas, sem exceção, não poupe ninguém. Porém, a gente vê que não foi isso que Saul fez. Saul não obedeceu a Deus. Ele não matou todos os amalequitas. Na verdade, o texto vai falar que Saul poupou o rei Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e os cordeiros. Tudo que ele achava desprezível, ele exterminou. Aquilo que ele achava bom, que ele achava precioso, importante, ele não matou. O próprio rei Agag ele trouxe prisioneiro para Israel. E o versículo 12 fala que, diante disso, Saul ergueu um monumento em sua própria honra. Então ele começou a desfilar com o rei amalequita e com os animais que ele apreendeu, com o tesouro, com tudo que tinha de melhor. Começou a desfilar por Israel, mostrando a sua vitória sobre os amalequitas. E isso causou mais uma vez a ira de Deus pela desobediência de Saul, a ponto que Samuel o repreendeu por essa atitude. E são as palavras mais duras que a gente pode ver aqui no livro de Samuel, né, para Saul. Olhe comigo, capítulo 15 de 1 Samuel, versículos 22 e 23, as palavras de Samuel contra Saul pela sua desobediência. Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. Submissão é melhor do que gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor, o rejeitou como rei. Duras essas palavras, não é mesmo? Deus vai dizer que às vezes condenamos tanto feitiçaria e idolatria, mas cuidado, porque para Deus pecado é pecado. Rebeldia é pecado, assim como feitiçaria é pecado. Desobediência a Deus é pecado, assim como idolatria. Então, não adianta não cometermos um tipo de pecado, mas cometemos outro tipo. Então, não existe pecadinho ou pecadão. Ou você está obediente a Deus, ou você está desobediente a Deus. E Deus, então, repreende o rei Saul por ter feito as coisas do jeito dele, e não do jeito que Deus ordenou.
E o último erro que Saul cometeu foi quando ele vai até a cidade de Endor consultar uma médium. Samuel havia falecido e ele queria falar com Samuel. E ele pensou, a melhor maneira agora de eu falar com Samuel é consultando uma necromante. Deus já havia proibido o povo de Israel de praticar mediunidade, necromancia, consultar a mortos e todas as demais feitiçarias, antes mesmo do povo entrar em Israel. Você pode ler isso com calma em Deuteronômio capítulo 18. Eu convido você a ler esse texto, né? Pode dar uma pausa aqui na sua aula, no vídeo, ler com calma Deuteronômio 18, versículos 9 a 13, onde você vai ver Deus pedindo para Israel não consultar os mortos, como o povo de Canaã fazia. Porém, Saul desobedeceu a Deus. Saul consultou essa médium nessa cidade de Endor. E mais uma vez, ele foi repreendido pelo profeta Samuel. O 1 Samuel capítulo 28, versículos 18 e 19, a Bíblia diz: porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, né? Samuel lembra o segundo erro de Saul, lá no capítulo 15. E ainda mais, depois de ter feito todos esses erros anteriores, agora você foi ao máximo. Você pecou consultando essa médium. Versículo 19. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Se você olhar em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Ao invés disso, ele deveria ter consultado o Senhor. Em vez de consultar o Senhor, versículo 14, ele consultou uma feiticeira. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, muito claro o texto de 1 Crônicas, capítulo 10, mostrando que esses erros de Saul levaram Saul a se afastar de Deus, e Deus o rejeitou como rei. E entrega o reinado de Israel agora nas mãos do rei Davi. Por quê? Por causa de desobediência. Porque Saul sempre queria fazer as coisas do seu meio, com seu meio, da sua maneira, do seu jeito, e não de acordo com a palavra de Deus. Assim foi o reinado de Saul. Vamos falar um pouco sobre o reinado de Davi? Então, com a morte de Saul, o povo de Israel colocou Davi como rei no seu lugar, cumprindo a palavra do Senhor. Isso vai acontecer muitos anos depois lá em 1 Samuel capítulo 13, Deus já ter escolhido Davi como rei. E como foi o reinado de Davi? Você pode ler mais detalhes sobre o reinado de Davi em 2 Samuel capítulo 1 ao 24 e em 1 Crônicas, a partir do capítulo 11. O capítulo 10 mostrou a morte de Saul e capítulos 11 a 29 de 1 Crônicas falam um pouco mais sobre o rei Davi. Podemos dizer que Davi, de forma geral, generalizando, foi um dos melhores reis de Israel. Ele foi fiel a Deus, ao contrário de Saul. Ele sempre esteve disposto a fazer as coisas exatamente como Deus mandava. Raramente você vai ver Davi fazendo alguma coisa do seu jeito e não do jeito de Saul. Talvez você vai falar, puxa, mas Davi cometeu muitos erros. Sim, é verdade. Mas uma coisa que você vai ver é que os erros que Davi cometeu é contra ele mesmo e contra a sua família, Assim, são erros que ele cometeu não
por não fazer a coisa da forma que Deus pediu, mas muitas vezes por não fazer tomar decisões pessoais erradas. Davi assumiu o reinado com aproximadamente 30 anos e reinou 40 anos sobre Israel. Vamos pensar em 3 acertos do rei Davi, para depois a gente falar dos seus erros, né? A gente acaba destacando tanto o erro de Davi, principalmente contra Betseba, quando ele comete adultério. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre os acertos do rei Davi. Nós podemos pensar num acerto político, né? Não estou falando da forma, não um acerto religioso, mas político. Ou seu melhor momento político foi quando Davi conquista a cidade de Jerusalém. Quando a gente estava estudando o período da conquista, nós vimos que um dos erros de Josué foi não conquistar a cidade de Jerusalém, né? Josué deixou muitas cidades sem serem conquistadas para trás. E lendo em 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 a 9, você vê que Davi luta contra os jebuseus e conquista a cidade de Jerusalém. E acaba fazendo dela a capital da nação de Israel. Por que isso era importante? Porque como Jerusalém não pertencia a nenhuma tribo, né, pertencia aos jebuseus, ao povo de Canaã, ela se tornou uma cidade, então, neutra, né, dentro da Palestina. Tornou-se uma capital que não fazia parte de nenhuma das tribos, e com isso ninguém se sentiu favorecido com Jerusalém sendo a capital, e também era um tanto centralizado, mais ao meio ali das 12 tribos de Israel. Pensando num bom momento religioso, você pode ler com calma depois 2 Samuel capítulo 6, quando você vai ver que Davi conquistou a Arca da Aliança, que estava na mão dos filisteus, né? Ele levou a Arca de volta para Jerusalém. E a Arca sempre simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, né? Um terceiro acerto de Davi, uma terceira qualidade de Davi, é que Davi tratava seus inimigos de forma humanitária e respeitosa. Você pode ver isso em 2 Samuel capítulo 9, quando um descendente de Saul tenta ofender, agredir Davi, e Davi, ao invés de se vingar, ao invés de maltratá-lo, ele trata de forma humanitária, com respeito, com cordialidade. Mefibosete. Você pode ler um pouquinho sobre Mefibosete aí no capítulo 9 de 2 Samuel. Ok? E quais são os erros que Davi cometeu? Como podemos falar dos erros? Então, você estava ansioso? Então, primeiro, 2 Samuel capítulo 11, fala então do pior momento na história de Davi, que foi quando ele comete o pecado contra Betseba, ou Betseba, né, conforme a gente trabalhar com os acentos aí no nome dela. Ela era a esposa de Urias, né, um dos generais mais fiéis de Davi, e Davi acabou tendo relação sexual com ela, cometeu um adultério, causou a morte de Urias, né? Você pode ler a história com calma lá no capítulo 11. E por causa disso, Davi não só pecou contra Deus, mas trouxe muitas maldições para sua própria casa. O que podemos dizer como um segundo erro é que Davi não foi um bom pai. Ele foi um péssimo pai para Amon e Absalão, 2 dos seus filhos, tanto que um vai matar o outro, né? Absalão vai matar Amon e depois Absalão vai tentar tomar o reino de Davi, né? Vai chegar a tirar Davi do trono e assumir o trono de Israel, né? Mas depois vai ser morto pelos homens de Davi. Mas tudo isso porque Davi não foi um bom pai, né? Não deu um bom exemplo dentro de casa, e seus filhos acabaram se desviando do caminho de Deus. Um terceiro erro de Davi foi quando, em 2 Samuel capítulo 24, ele levantou um censo em Israel.
e acabou confiando mais nos números de soldados que ele possuía, 1.300.000 homens preparados para a guerra, do que em Deus. E por causa disso, mais uma vez, Davi foi corrigido e repreendido por Deus. Então, temos alguns momentos na história do rei Davi, né? Bons e ruins. Mas uma coisa que eu só queria, para não terminar falando de forma negativa de Davi, queria lembrar você que a Bíblia fala que Davi era um homem conforme o coração de Deus, mostrando que diante de todos esses erros, Davi sempre estava pronto a se quebrantar diante de Deus, se arrepender diante de Deus e pedir para Deus fazer dele uma pessoa melhor. Eu convido você a ler o Salmo 51. Salmo 51, Davi escreveu depois de pecar contra Betseba e Urias. Então você vê o arrependimento, o quebrantamento de Davi diante do seu erro. E se depois você ler 1 Reis, capítulo 2, você vai ver a morte, como foi a morte, os últimos dias do rei Davi. Ok? E com isso a gente termina então o reinado de Davi. Com a morte de Davi, né, Davi teve um filho com Betseba, não o que resultou da relação de adultério com ela. Mais tarde ele se casa, com a morte de Urias, ele se casa com Betseba e tem um outro filho, Salomão. E Salomão então assume, depois da morte de Davi, o reinado de Israel. A gente está falando do período do Reino Unido. Então, tanto Saul como Davi, como Salomão, reinaram sobre as 12 tribos de forma unida, né? Por isso a gente chama esse período de Reino Unido. Então, Saul, Davi e Salomão reinaram sobre as 12 tribos de Israel. Mais tarde, com o filho de Salomão, Roboão, as 12 tribos de Israel vão se dividir. Vão se dividir em 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. A gente vai ver isso na próxima lição. Mas falando um pouco sobre o reinado de Salomão, podemos dizer que Salomão, né, foi um dos reis mais esplendorosos que Israel teve. Durante o reinado de Salomão, nações do mundo inteiro vinham contemplar a beleza do palácio de Salomão, né, o palácio real em Jerusalém, e também a sabedoria com qual Salomão conduzia a nação de Israel. Salomão teve muito sucesso. Lógico, por que ele teve tanto sucesso? Antes de qualquer coisa, a gente vê que ele assumiu o reinado muito novo, com 12 anos, com a morte de Davi, e ele pede a Deus sabedoria para poder reinar, para poder cuidar, dirigir o povo de Deus. E Deus dá muita sabedoria para Salomão. Mas além disso, podemos pensar em outras coisas que levaram Salomão a ter muito sucesso no seu reinado. A primeira coisa é porque Salomão pegou a casa em ordem. Davi deixou uma excelente estrutura para Salomão. Por que eu estou falando isso? Porque quando Davi assume como rei, Saul tinha feito tanta coisa errada, tinha feito uma péssima administração espiritualmente falando, que Saul tinha conquistado inimigos com todas as nações ao redor de Israel. Os filisteus estão sempre oprimindo Israel, enquanto Davi teve que lutar com todas as nações ao redor de Israel para conquistar essas nações e deixar a casa em ordem. Salomão pegou a casa já em ordem, uma estrutura excelente para reinar. Um outro motivo do sucesso de Salomão é que, por causa disso, por Salomão pegar as nações ao redor de Israel já dominadas por Israel, Salomão não precisou lutar contra seus inimigos, né? Mas ao invés de conquistar o respeito dos seus inimigos na espada, Salomão fez vários acordos e tratados com as nações ao redor de Israel. E
Salomão também foi um excelente comerciante, né? Salomão conseguiu fazer muitos acordos, né, políticos e comerciais, trazendo muita riqueza para dentro de Israel. E uma coisa que Salomão fez, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, foi dividir as 12 tribos de Israel em 12 distritos. Não que cada distrito é uma tribo, mas às vezes um determinado distrito pegava 2 tribos, um outro distrito pegava mais parte de uma tribo, parte de outra tribo. Outro distrito pegava parte de uma tribo, de uma segunda tribo, de uma terceira tribo. Então ele dividiu entre as 12 tribos de Israel 12 distritos. E cada mês, né, por isso 12 distritos, né? Então cada mês um distrito desse ia manter todas as despesas do palácio. Com isso ele tirou muito poder dos líderes das tribos e ele se tornou mais poderoso do que qualquer líder tribal. Então, mais uma estratégia que fez com que Salomão tivesse muito sucesso. Mas, quais são os erros que Salomão cometeu? Então, o fato de ter tanto luxo, tanta riqueza, fez com que o povo tivesse que pagar altos impostos, altos tributos, para manter todo esse luxo do palácio de Israel. Então, Salomão trouxe muita opressão para o povo de Israel, né? Essa corvéia, que é essa distribuição de cada mês uma parte das 12 tribos de Israel mantinha todos os gastos do palácio, trouxe muita opressão, muitos impostos para o povo. E um erro que agora vamos dizer, não é tanto um erro político, mas espiritual, ele fez muitas alianças com nações pagãs, casando com as filhas desses reis. E com isso ele montou um harém com muitas mulheres pagãs. Se você ler 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, o livro de Reis vai falar que Salomão tinha 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Isso levou Salomão, no final do seu reinado, a cair em idolatria. Porque como eram mulheres pagãs, elas começaram a construir altares para os seus deuses pagãos. E Salomão começou a acompanhar as suas mulheres nos cultos pagãos. Neemias vai repreender o povo de Israel quando eles estão fazendo casamentos mistos, casamentos com os pagãos, dizendo, olha, não caiam no mesmo erro que Salomão cometeu, né, casando com mulheres pagãs e cometendo idolatria contra Deus. E por causa dessa idolatria de Salomão, Deus levantou 3 inimigos. E eu quero destacar aqui um dos inimigos, Jeroboão. Jeroboão, a princípio, era um general de Salomão, um homem de confiança de Salomão, que cuidava de arrecadar dinheiro das 12 tribos de Israel para manter, né, a corvéia, né, o pagamento dos tributos para manter o palácio. E mais tarde, Jeroboão vai se voltar, vai trair Salomão e vai ser expulso, vai fugir para o Egito. E depois, mais para frente, Jeroboão vai voltar para Israel depois da morte de Salomão e vai acabar se tornando o rei das tribos do norte. A gente vai ver isso na próxima lição. E além de Jeroboão, também Deus levantou mais 2 inimigos contra Salomão. Hadad, que era da tribo era de Edom, né, era um edomita, descendente de Esaú, né, irmão de Jacó, e Rezon, que era de Damasco, na Síria. Tá? Você pode ver um pouquinho mais sobre esses 2 inimigos de Salomão em 1 Reis, capítulo 11. Lógico, né, nem tudo que Salomão fez foi ruim. Né? Eu já disse, ele teve muita sabedoria e ele construiu o templo. Né? O templo na época de Salomão. Então, o templo que foi um dos templos mais
mais bonitos, né, mais luxuosos também, né, como ele gostava tanto de luxo. Então, ele construiu o templo. Então, o templo foi construído, o templo para Deus, né, o templo em que os judeus, durante tantos anos, adoraram a Deus, foi construído, então, por Salomão, né, o templo de Deus. Então, com isso, né, a gente vê. E aí, se você ler 1 Reis, capítulo 11, você vai ver também nos últimos versículos, versículos 41 a 43, o livro de Reis contando a morte de Salomão. Então, só para a gente concluir a nossa aula, né, então falando um pouquinho desse livro de Reis, eu já tinha falado do livro de Samuel. Então, nós não podemos dizer quem foi o autor do livro de Reis, nós não sabemos. Porém, ele foi escrito bem no final da história de Israel, lá pelo período de 500 anos antes de Cristo. Como eu já disse, nós não sabemos quem escreveu. Você vai encontrar alguns historiadores falando que foi Esdras ou Neemias. A tradição judaica atribui a autoria do livro de Reis a Jeremias. Porém, não temos como provar isso. E uma coisa interessante é que o livro de Reis vai mostrar o cumprimento de Deuteronômio, capítulo 28, onde diz que obediência é igual a bênção e desobediência é igual a maldição. Por quê? Por que o livro mostra o cumprimento? Porque o livro, em primeiro lugar, ele se detém em contar a história dos reis que foram fiéis a Deus. Então, depois ele vai contar a história dos reis, né, dos reis que foram seguindo depois de Salomão, e muitos desses reis não foram fiéis a Deus. Por exemplo, Onri, né, foi um rei que fez muitas coisas importantes em Israel, porém era totalmente idólatra. Então, você vê que o livro de Reis não se preocupa em falar tanto de Onri. Por quê? Porque ele era um péssimo exemplo como rei. Então, o livro de Reis começa focando toda a história, né, em Saul, em Davi e em Salomão, e depois começa a se preocupar mais com os reis de Judá, que eram mais fiéis a Deus do que os reis de Israel. Então eu vou parar por aqui, né? Vou parar por aqui e convido você na próxima aula. Então, na aula número 6, a gente estudou o período do Reino Unido. Então, na próxima aula a gente vai começar a falar do período do reino dividido. Aqui em 930, né? Então Salomão morre e passa o seu reinado para Roboão, seu filho, e a gente vai ver como que Roboão conseguiu causar a ruptura, né, entre as 12 tribos de Israel. Então, convido você a assistir então a próxima aula assim que possível. Muito obrigado pela tua presença. Ótima semana para você. Deus te abençoe.